E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Diga comigo, por seus frutos os conhecereis. Você sempre pode dizer o nível de consciência, diga comigo, o nível de consciência de uma pessoa pelos resultados que está obtendo. Pense nisso, medita nisso aqui. Medita, por favor. Você sempre pode dizer o nível de consciência de uma pessoa pelos resultados que ela está obtendo. E quando nós falamos resultados, são vários os resultados importantes em nossas vidas, né? As mudanças que geram resultados importantes em nossas vidas. Mas qualquer tipo de resultado duradouro, realmente aquele resultado que se estabelece na vida da pessoa só em função da consciência dela, do grau de consciência que ela adquiriu. A mudança de mentalidade que ela adquiriu. Não existe mudança realmente sólida, duradoura. Nenhum resultado permanece se não houver realmente um alto nível de consciência. Diga comigo, um alto nível de consciência. E aí, eu gostaria que você trouxesse assim para tudo na sua vida, porque a vida da nossa vida, ela, para que realmente sejamos bem-sucedidos, nós temos metas e objetivos pessoais, tem metas que são só minhas, e tem metas que são minhas com a minha família, tem metas que são só dos membros da minha família, tem coisas que só eu posso atingir. Então, é cada um saber separar, e também o que compõe a vida de uma pessoa faz com que a vida de uma pessoa seja realmente uma vida bem-sucedida. Em tudo e em todas as áreas. É o nível de consciência dessa pessoa. Consegue entender ou não? Sim ou não? Então, que nível de consciência, bispo? As coisas que nós sabemos que não são boas, o tipo de pensamento, hábitos, costumes, atitudes, que nós sabemos que não pode mais fazer parte da vida, porque senão nada vai mudar. Aquelas atitudes que sempre quando somos pressionados, desistimos, não resistimos, não perseveramos, e isso precisa ser mudado. Porque senão eu vou viver sempre, construo um pouquinho, retrocedo mais um pouco. Construo um pouquinho, retrocedo mais um pouco. Em tudo. Em tudo. Amém, pessoal? Então, é o nosso nível de consciência que realmente fará com que você construa resultados. Até porque, quando Jesus diz isso aqui, diga comigo, por seus frutos o conhecereis. Por seus frutos o conhecereis. Eu posso dizer que eu sou o que eu quiser, os meus frutos vão dizer. Eu posso declarar que eu sou o que eu quiser, os frutos vão dizer se eu sou. Está entendendo? Isso a gente não consegue esconder de ninguém. Isso nós não conseguimos esconder de absolutamente ninguém. Eu posso dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que eu sou maravilhoso, extraordinário, que eu sou disciplinado, que eu sou uma pessoa espiritual. Os meus frutos vão mostrar. Por isso, isso também faz parte do nosso grau de consciência.
Porque às vezes eu acho que eu estou, que ninguém está vendo algo e todo mundo está vendo. E só o meu grau de consciência que mostra, não adianta eu querer esconder o que não tem como esconder. Então, por isso eu preciso trabalhar aqui. Isso precisa entrar profundamente, diga mais uma vez, por seus frutos o conhecereis. Quais os frutos? Como eu disse, existem nossas questões pessoais, existem as questões coletivas. Mas quando nós adquirimos essa consciência, que os frutos vão dizer, você vai conhecer uma pessoa, você conhece uma pessoa, você me conhece pelos frutos que eu produzo. E eu costumo responder isso de vez em quando, viu? De vez em quando, essa é uma resposta que eu carrego ela. Quando alguém que não me conhece, alguém fala alguma coisa que deixa confuso, eu digo assim, querido, se você não me conhecer pelos meus frutos, você não me conhece por absolutamente nada que eu falar. Por isso eu não sou uma pessoa que dou desculpa. Eu não sou uma pessoa que justifico absolutamente nada. Eu sempre respondo às pessoas isso. Se você não me conhecer pelos meus frutos, você não vai me conhecer por eu dizer que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, aquilo outro. Porque são os meus frutos que vão dizer. Amém? E aí os meus frutos estão aí, né? Para cada um ver os frutos que eu tenho produzido, os frutos que eu produzo na vida dos outros, o fruto que eu produzo na vida da minha família, os frutos que eu produzo na sua vida, naqueles que estão próximos, o fruto que eu produzo no meu dia a dia, estão aí. Se eles não falarem, a minha boca não vai falar. E ainda que falasse, não vai adiantar. Se você não conhecer pelos frutos, você não me conhece. E não vai querer conhecer também. Não tem conversa, porque eu gostaria. Não, se você conhece uma pessoa pelos frutos dela. Se você não quiser conhecê-la pelos frutos, não vai conhecer de uma outra forma, de uma outra maneira. Amém? E eu quero que você pare aqui, diga mais uma vez comigo, você sempre pode dizer o nível de consciência de uma pessoa pelos resultados que ela está obtendo. O nível de consciência. O nível de consciência. O quanto de consciência ela tem das suas atitudes. O quanto ela se conhece. O quanto ela se conhece, porque o nível de consciência é o quanto a pessoa se conhece. Ou talvez não se conheça em absolutamente nada. E o que nós começamos o versículo é de João 15, tá? Por seus frutos o conhecereis. Aliás, passa a próxima. Se os resultados não estiverem lá, diga comigo, não tem ninguém para culpar, a não ser eles mesmos. Se os resultados não adianta culpar a ninguém. Esse é a receita do fracasso. Quando a pessoa, o resultado não aparece e ela vai culpar alguém. Então, ela sempre transfere a responsabilidade para alguém. E com isso, ela nunca se obriga a uma evolução, a um crescimento, a uma mudança, o crescimento da sua mentalidade, né? O crescimento da sua fé, das boas atitudes, da disciplina. Quando hoje a bispa trouxe a mensagem na abertura, ela trouxe a reflexão de Jacó, uma das reflexões, que Jacó significa, diga comigo, enganador, suplantador. Ele carregou esse nome com ele e realmente
não só o nome, mas as suas atitudes também eram. Então um dia ele foi lá e enganou o pai porque ele queria a bênção que seria dada ao irmão, então ele enganou o pai e se passou pelo irmão. Se passou pelo irmão e enganou para receber a bênção do pai. Quando você olha em Gênesis 31, que ele foi, diga comigo, enganado, quantas vezes? 10 vezes. Ele enganou uma, foi enganado 10. Ele enganou uma, foi enganado 10. 10. Sabe o que Deus estava trabalhando? Sim, Deus estava trabalhando para tirar um enganador de dentro dele. Deus estava trabalhando para tirar e mudar o nome deles, tirar o nome que era enganador, suplantador, e como aconteceu, né? De Deus mudar o nome dele, tirar o nome dele de Jacó e colocar para Israel. Mas aí vem uma lição importante de uma construção, quando nós falamos do grau de consciência, né? Quando ele foi enganado a primeira vez, como ele poderia ter agido? Se revoltado, feito justiça com as suas próprias mãos, agido de forma carnal, 100% carnal, mas ele decidiu viver por fé e agir por fé. Então, o que ele fez? Foi feito um acordo de salário, um acordo de trabalho, e aí ele usou a fé dele, foi lá, descascou as varas diante dos bebedouros, colocou listras brancas nas varas, o anjo de Deus falou com ele, Jacó, levante os olhos, erga os olhos, levante os olhos e veja, olhe e veja, que os rebanhos que cobrem as ovelhas são listrados, salpicados e malhados. Ele começou a agir a fé. E aquilo que era para ser, como ele foi enganado, era para ser um prejuízo gigantesco, não foi, porque ele continuou agindo a fé. Ele continuou agindo a fé, indo lá, descascando as varas, ele levantava os olhos e via, ele estava em espírito, estava orando, né, clamando ali profeticamente, né, profetizando o milagre dele, enxergando o milagre dele. E aí, Labão foi e mudou o acordo com ele novamente. E mudou mais uma vez, e mudou mais uma vez, e mudou mais uma vez. E o que ele fez? Continuou vivendo por fé. Continuou o quê? Vivendo por fé. Continuou vivendo por fé e continuou prosperando. Sabe quanto tempo levou isso? Aproximadamente 14 anos. Primeiro ele trabalhou para Labão. Labão viu que ele prosperava muito através das mãos de Jacó, do trabalho de Jacó. De repente ele disse, não, agora eu quero trabalhar para mim, eu preciso trabalhar para mim. Não, então determina o teu salário. Determina o teu salário que eu te pagarei. Então aí ele determinou. Mas em 6 para 7 anos, ele trabalhando por conta. E sendo mudado o acordo. Mas mudava o acordo, o que ele fazia? Continuava agindo a fé. Ele não agia na carne. Ele não agia como um enganador. Espera aí, ele está me passando a perna, agora eu vou passar nele. Sabe de uma coisa? Ele está me enganando, não está? Sabe o que eu vou fazer agora? Vou começar a apartar o que eu quero. E ele vai tomar prejuízo. Não, ele continuou agindo a fé. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando para tirar o enganador de dentro dele. O suplantador de dentro dele. E você vê que 10 vezes, será que foi mudado o acordo 10 vezes? Será que Deus não tinha um controle sobre isso? Ou Deus estava permitindo que aquilo acontecesse? O que você acha? O que você acha? Deus estava permitindo. Porque tinha um trabalhar de Deus ali.
Está entendendo o que eu quero dizer ou não? E se aí transfere para a sua vida. Se você não aprende a viver por fé, caminhar por fé, agir por fé, tomar decisões por fé, você vai, sabe o que vai acontecer? Você sempre vai estar revoltado com alguém, sempre vai estar saindo, sempre vai estar quebrando um acordo, sempre está pedindo a demissão de um lugar, está fechando uma porta e abrindo outra, sempre, nunca muda. Brigando com A, brigando com B, brigando com C, chamando de safado, sem vergonha, ordinário. Não tem palavra, esse vagabundo não tem palavra. E Deus observando. Não era isso que eu esperava de você. Não é essa atitude, essa era do enganador. Essa é do velho homem, não é do novo. Eu quero uma nova atitude. Para que a situação mude. E foi indo naquela perseverança, Deus tirou toda a riqueza de Labão e colocou nas mãos de Jacó. Toda. E aí, olha que coisa interessante. Depois, deixa eu ler mais um versículo, mais uma frase aqui. Diga comigo, muitos não sabem nada sobre si mesmos. E os resultados mostram, indicam isso. Quando uma pessoa é medrosa, você consegue detectar que ela é medrosa? Sim ou não? Sim ou não? Quando uma pessoa ela é complexada, você consegue detectar que ela é complexada? Sim ou não? Consegue? Porque sempre ela mostra de uma forma ou de outra. Quando uma pessoa é insegura, você consegue. Não adianta a pessoa falar que não é, porque todo mundo vê. Não adianta. E aí, ao invés da gente tentar esconder aquilo, nós precisamos trabalhar aquilo. Esse é o grau de consciência. Ao invés de eu tentar camuflar aquilo, eu preciso trabalhar aquilo. Eliminar aquilo da minha vida. Quando alguém é mentiroso, você sabe que ele é mentiroso? Sim ou não? O mentiroso acha que ninguém percebe que ele é mentiroso. É verdade ou não é? Ele acha que ninguém percebe que ele é mentiroso. Ele tá mentindo, você já fala assim, meu Deus do céu. E tem um mentiroso que o caso dele é grave, né? Que ele passa a acreditar na mentira dele. Não é? Ele mente tanto que ele já acredita na própria mentira. Precisa de libertação. Então, aonde nós queremos chegar? Você vê que Deus foi trabalhando para tirar o enganador de dentro dele. A primeira vez quando ele enganou o pai perguntou, quem é você? Ele era Jacó e ele disse assim, eu sou Esaú. Ele era Jacó e ele disse o quê? Mas quando o anjo apareceu para estabelecer a bênção na vida dele, Jacó lutou com o anjo. Lembra disso? Sim ou não? Eu não te deixo enquanto não me abençoar. Não tinha nada estabelecido. Você vê que ele estava lutando pela bênção. Eu não te deixo enquanto não me abençoar. Lutou, o anjo disse, qual é o teu nome? Ele disse Jacó. Agora ele falou a verdade. Ele disse Jacó. Ele disse, então tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, campeão com Deus. Príncipe com Deus, ou de Deus. Porque você lutou com os homens e lutou com Deus e prevaleceu. Diga comigo, lutou com os homens e com Deus. E quando diz com os homens, você vê que ele lutou com ele mesmo. Por favor, gostaria que você entendesse isso, hein? Gostaria que você entendesse isso, porque senão você fica aqui, você chacoalha a cabeça, você acha interessante, mas não muda nada na tua vida. E a mensagem, principalmente, você vê que quando Jacó lutou para que ele tinha que atravessar o rio, atravessar do outro lado, mas ele ficou do lado de cá. E foi do lado de cá que ele foi abençoado, que o nome dele foi mudado, ele recebeu a benção para atravessar para o lado de lá. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Nós estamos ainda do lado de cá.
Nós estamos ainda em 2018, para atravessar para 2019 e levar a bênção para 2019, nós precisamos... O Jacó tem que ficar aqui. O enganador tem que ficar aqui. O mentiroso tem que ficar aqui. O indisciplinado tem que ficar aqui. E tudo mais que acompanha o Jacó tem que ficar aqui. Porque eu quero viver coisas novas do outro lado. Eu preciso, eu quero uma vida nova. Eu quero resultados novos. Senão nada muda. Amém, pessoal? A gente, quando nós queremos, não adianta a gente dizer que a gente quer algumas mudanças se realmente nós não pagarmos o preço para que essas mudanças aconteçam. Coisas que nos fazem mal, coisas que nos mantêm no mesmo lugar. Amém? Diga comigo, você pode viver muitas coisas, mas a decisão de manter o controle da sua mente é de quem? Querido, você pode viver inúmeras situações. Pode acontecer muitas coisas fora de você, mas a decisão do controle da sua mente é sua. Não é de ninguém. É só sua. O que vai entrar aqui é seu. Essa decisão é sua. Entregar sua mente ao problema é decisão sua. Ou não. Continuar confiando em Deus. Nós estamos falando de Jacó. Jacó poderia ter agido com as suas próprias mãos, poderia ter feito justiça, poderia ter agido de forma carnal em relação a Labão, mas ele tomou uma decisão: vou continuar vivendo por fé, vou continuar agindo a minha fé, vou continuar crendo, vou continuar fazendo aquilo que o anjo de Deus me ensinou a fazer, e eu sei que vai dar certo, e deu. Por quê? O enganador não funcionou. Teve que sair fugido. Quando ele enganou, ele saiu fugido. Não viu mais a mãe que cooperou não viu mais o filho, porque a mãe foi uma das mentoras. Então estava na hora de mudar. Você pode viver muitas coisas, mas a decisão de manter o controle da sua mente é sua. Amém? Como a gente fala, começa nas mínimas coisas, né? A decisão do que vamos fazer, por isso que eu vou e volto, eu sempre trago a palavra autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, que são palavras poderosíssimas. Diga comigo, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. Quando você adquire o autocontrole, domínio próprio, você passa a ter o controle, o autocontrole sobre você. Como pregamos, acho que domingo, aí a comida não tem poder sobre você, as emoções não têm poder sobre você, sua carne não tem poder sobre você. Autocontrole, domínio próprio. Não são as coisas que te dominam, você tem domínio próprio. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque se nós não tivermos o domínio próprio, alguma coisa vai ter. A comida vai ter, o pecado vai ter, as emoções terão. Sempre alguma coisa vai ter domínio sobre nós. E automaticamente nós vamos sendo roubados continuamente, sabotados, não saímos do lugar. Nunca construímos algo sólido, porque não temos domínio próprio. Se não temos domínio próprio, se não temos domínio sobre nós, vamos ter sobre o quê? A única coisa que eu posso ter controle é sobre mim. Se eu não tenho sobre mim, eu vou ter sobre quem? Você é forte, não é? Sim ou não? Como é que eu vou ter controle sobre alguém se eu não tenho sobre mim? Como é que eu vou ter controle sobre as situações se eu não tenho sobre mim? Começa por mim. Começa por nós. E
realmente o que vai entrar, isso é uma decisão. Entregar sua mente ao problema é decisão sua. Problema te dominar é decisão sua, ou você dominar o problema. Jacó lutou, eu não te deixo enquanto não me abençoar. Qual é o teu nome? Jacó. Ele estava dizendo, enganador, suplantador. Então aí já não estava escondendo mais, não estava mentindo. Então agora você não se chamará mais Jacó. Agora você venceu. Lutou com Deus. Gênesis 32, joga aí, por favor. Naquela noite levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, que era um anjo. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Amém? Amém? Sabe uma frase que nós usamos essa semana, que eu quero que fique registrado na sua mente? Qual a resposta de fé que você tem dado aos problemas, às situações? Qual a resposta de fé? Porque tudo merece uma resposta. Como nós respondemos a uma situação, a um problema? Como? Qual é a resposta de fé que você tem dado? Eu quero que você grave isso. Porque a tudo tem que haver uma resposta. É uma notícia, você tem uma resposta. Um problema que chega, você tem uma resposta. Uma surpresa, você tem uma resposta. A cada situação você tem uma resposta. De fé. De fé. E grave o que eu estou dizendo, não estou simplesmente fazendo uma declaração, estou falando uma resposta que a situação merece. Como é que você se levanta? Porque, infelizmente, muitos estão perdendo porque não têm dado resposta de fé. A resposta de fé de Jacó, a cada vez que ele foi enganado, foi continuar fazendo a mesma coisa, agindo do mesmo jeito, colocando, levantando os olhos, enxergando, declarando, descascando as varas e colocando diante do bebedor do rebanho e continua. Cada uma das situações, a resposta de fé era a mesma. E os anos foram passando. E foi um ano superior ao outro. Porque a resposta de fé era a mesma. E um ano diferente do outro. E olha uma coisa, né? Hoje, a hora que a bispa estava trazendo a mensagem, eu pensava aqui, né? Como é que isso é muito mais profundo. Quando ele já estava colhendo os bons frutos, os seus rebanhos estavam prosperando, e chegava Labão, que era o seu patrão, e dizia assim, nós estamos mudando o acordo. Não está funcionando muito, e a partir de agora, só o que nascer, listrado será o seu salário. Ele voltava a estaca zero. Então, começava o processo novamente.
ele ia lá, descascava as varas, colocava, apartava os rebanhos da forma que ele tinha. Olha que coisa linda, né? Ele tirava os fracos, separava os fracos e colocava só os fortes. Que ele queria que nascesse forte. Aí, ele levava as ovelhas para o acasalamento. Então, tinha que acasalar, acreditar que tinha fecundado, acreditar que ia nascer. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Um processo. Um processo. Eu não sei exatamente, eu não sou muito experiente nisso, mas quanto tempo leva para nascer uma ovelha? Ninguém sabe? Uma vaca é 9 meses, né? Não ofende não, bispo. Não é a vaca mesmo. Sem ofensa, bispo. Não, é uma vaca mesmo. A vaca é 9. A égua também, eu acho que é por aí. Mas uma ovelha eu não sei. Ninguém sabe? Tem nenhum... Hã? Gente, vocês já trabalharam no sítio? Hã? 152 dias? 5 meses. Hã? Período de gestação. Mas vamos lá, tinha tal... 6 meses. 6 meses. Esperar, será que pegou? Será? Não, continuou na fé. Continuou. Continuou no mesmo espírito, descascando, levantando os olhos. O anjo disse, levante os olhos. Jacó, levante os olhos e veja. Se fosse numa época, creia que o ano que vem você está com tantas cabeças novas, vai nascer. O ano que vem você está com um rebanho maior, vai nascer. Creia, levanta os olhos e veja. Levanta os olhos e veja, acredite. Jacó não vai brigar com Labão, não. Jacó não vai pedir as contas, não. Levanta os olhos e veja. Está entendendo o que eu quero dizer? O que você está entendendo? Ele ficou rico. Mas ele ficou rico do dia para a noite? Ele teve que usar a fé uma vez? Não, foi ano após ano. Ano após ano. Quando parecia que agora ele ia deslanchar, e vinha já Labão e dizia assim, não, agora, ó, é o seguinte, é só malhado que vai ser o seu salário. Voltar, vai estacar zero de novo. E aí, qual a resposta de fé que ele dava? A mesma. A mesma. Mesma resposta de fé. Vou continuar fazendo a mesma coisa. E continuou prosperando. Continuou crescendo. E conforme o rebanho foi aumentando, então começou a crescer cada vez mais. É o que eu quero mostrar a você. Nós precisamos aprender a viver por fé. Dar a resposta certa a cada situação, a resposta que é necessária. Porque se você não aprender a dar resposta diversa, você vai dar resposta na carne. E a resposta na carne vai te trazer prejuízo. Talvez não é a resposta que Deus quer que você dê. Você precisa da bênção. Quantas pessoas que talvez Deus está trabalhando para tirar o enganador de dentro? Não se ofenda. Quando eu digo enganador, cada um dentro do céu. Tem um que é o mentiroso, tem um que é o enganador, tem um que é o temperamental, o desequilibrado, tem um que é um inconstante. Deus está trabalhando para tirar o inconstante de dentro de você, está na hora do inconstante sair. Para que você construa algo sólido, algo que se estabeleça de verdade. Deus estava trabalhando para tirar o enganador de dentro dele. Qual é o seu nome? Jacó. Se Deus perguntar qual é o seu, os pontos que precisam ser eliminados. E não tem mais esse negócio assim, eu sei que eu preciso melhorar nisso. A gente sempre fala isso, né? Eu sei que eu deveria tem que ser eliminado. Faça. Você quer uma vida diferente? Faça. Não é eu deveria fazer, faça. Eu gostaria é só preferência.
eu vou. Viu? Eu gostaria, não muda a vida de ninguém. Se alguém tivesse a vida mudada porque gostaria, não, eu vou. Eu não é que eu gostaria de ser assim. Não, eu serei, eu vou ser, eu vou mudar isso. Se eu perguntar o que você deveria estar fazendo com você, eu sei que eu preciso melhorar, eu deveria estar fazendo assim, então já, estabeleça isso já. Porque se nós não formos exatamente assim, não mudamos. Não mudamos. Tem coisas que não mudam, a gente vai protelando, vai empurrando, vai empurrando. Entende? Isso nas mínimas coisas. E sempre vamos adiando. Eu me lembro, eu falei isso hoje ainda, eu estava conversando com o Ori, está sentado ali, estava conversando com ele o ano passado, mais ou menos em novembro, e finalzinho de novembro, eu tomei uma decisão que eu precisava mudar sair do peso que eu estava, sair do sedentarismo que eu estava, que eu queria que 2018 fosse diferente. Queria mudar completamente. Eu falei, chega. Às vezes a gente fica assim, deveria, gostaria, não, vou fazer diferente. E aí, geralmente, como é pertinho do final do ano, a gente fala assim, o ano que vem, não é? O ano que vem eu vou fazer assim. O ano que vem eu vou fazer diferente. Eu disse, não. Foi ali, dezembro. Eu já entrei, época de festividade. Eu já entrei com tudo. Já mudando tudo. Em dezembro. Finalzinho de novembro para dezembro. E entrei porque quando entrei em janeiro, eu já estava praticamente adaptado já. Agora tinha que colocar ainda mais força. Porque se eu esperasse mais um mês para ir para janeiro, ia virar um borogodó e ia cair na de sempre. É ou não é? Aí começa aquela coisa, não dá, e aí a gente vai de justificativa em justificativa e não muda. Mas entrei, porque isso é um propósito meu. Foi um propósito meu. 28% de gordura, gordão, barrigudo. Coloca a roupinha, depois fica tentando. Não é só a camisa, né? Empurrar a gordurinha para dentro da calcinha. Né? Tenta encaixar ela para dentro. Não, está na hora de mudar isso. E comecei ali. Não vai para janeiro de 2018. Não, vai ser agora. Porque se eu posso já, eu já vou começar já. E realmente foi maravilhoso. Porque eu já entrei com outra cabeça, já entrei com um outro foco. Quando entrou janeiro, eu já estava focado, só tinha que colocar mais força. E disse, 2018 vai ser diferente, e foi diferente. Me comprometi em ser diferente. Em 2018, perdi aproximadamente 11, 12 quilos, por aí. E perdi 11% de gordura no corpo. Saúde mesmo, de 28 desci para 17. Ontem eu comi uma vez só. Natal. Uma vez, comecei cedo e parei à noite. Uma vez, mas ontem eu dei um surto. É que eu fui comer com a minha mãe, né, na casa da minha mãe. Aí imagina, casa da mãe, né, o arrozinho da mãe. Eu falei, mãe, não quero frescura de Natal, quero sua comida. Verdade, não queria peru, não queria pernil, não queria nada disso. Né, os meus filhos amam a comida da avó. Eu falei, mãe, vamos para o caseirão, vamos para aquilo que a gente vai comer. E a besteira, depois a gente, né, a gente vai no panetone, e minha mãe faz um arroz doce maravilhoso, né? Aí eu comprei mais uns potes de sorvete. Então, imagina. E aí eu sei que eu comecei a comer cedo, e eu não sei aonde foi parar tudo aquilo. Né? Não sei onde coube tudo aquilo. Eu sei que era 9 horas,
por aí 8 e pouco, 9 horas, eu estava ali. Só dava uma pausinha de hora em hora, e com peso, né? Mas eu falei, agora já jaquei, agora vai. Né? Já começou errado. O arroz doce na base do leite condensado, do coco, né? Forma aquela natona gostosa. Tem gente que não gosta. Eu acho sensacional, né? E aí escapou o primeiro copo de arroz doce. Eu falei, agora já foi. 2 agora também não vai, né? Então depois eu corro atrás. Enfim, e aí comi gostoso. Porém hoje eu já compensei. É dia de jejum, era dia de jejum, mas hoje eu já compensei. Já comecei, porque eu não posso sair do foco. Né? Já viu aquela... Quem já mexeu com fazenda sabe como é que é. Quando se você deixar a porteira, você abre um pouquinho assim, passou um, você não consegue segurar mais. É assim ou não é? Passou um, se você não for muito forte ali, não segura. Aí o resto embala e vem, e vai passando todo mundo e você não segura mais. Mas é o controle. Não quer dizer que você não possa fazer, mas tenha equilíbrio. Volte à consciência, porque qual é o seu grau de consciência? O grau de consciência que não vai ser mais como era. O grau de consciência que não vai mais conduzir como conduzia. O grau de consciência que eu tenho autocontrole e domínio próprio. Não é a comida que vai, não é né? Também não vão radicalizar, porque o dia do Natal é um dia do Natal. Mas o Natal foi ontem, não é hoje. Não é verdade? Senão do Natal vai, mas ainda sobrou do Natal amanhã, e aí amanhã, né, de novo. Então, é o grau de consciência. Vamos lá. Por favor, Êxodo 3, 1 a 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Diga comigo, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Diga comigo, que impressionante, pensou ele. Imagina, um arbusto em chamas, mas as chamas não consomem o arbusto. No meio do deserto, ele olha, vê um arbusto pegando fogo e o fogo não consome o arbusto. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto. Foi ver isso de perto. Foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus no deserto. Foi a primeira vez que Deus se revelou a ele no deserto. E foi ali que Deus falou do propósito na vida dele, através dele, com ele e através dele. O que ele faria, o instrumento que ele seria para a libertação de Israel, do povo de Israel, da escravidão do Egito. E aí, o ponto que eu quero trazer a você, principalmente porque aqui veio uma direção, a direção do que ele deveria fazer, para onde ele iria e o que ele deveria fazer. Era desafiador? Era desafiador. Ele tentou se esquivar? Tentou se esquivar. Porém, o ponto que eu quero, diga comigo, que impressionante. Ele estava vendo algo impressionante. Ele estava vendo algo sobrenatural diante dos olhos dele. O que ele estava vendo ali, ele nunca havia visto. Porém, essa coisa impressionante que ele viu, poderia ter sido a única coisa impressionante que ele teria visto.
se ele não tivesse obedecido a Deus e seguido rigorosamente na direção e no propósito que Deus estava dando a ele. Porque coisas maiores e mais impressionantes ele viu depois. Eu quero que você entenda, muitas pessoas querem ver coisas impressionantes, querem viver coisas impressionantes, porém, para ver e viver coisas impressionantes e cada vez maiores, você precisa entender que você precisa seguir exatamente, minuciosamente na direção que Deus está te dando. Porque senão, a única que você pode ver uma coisa impressionante e depois não ver mais. E é isso que Deus está dizendo. Essa primeira manifestação, esse sobrenatural que já impressionou Moisés, foi muito pequeno perto do que ele veria depois. Muito menor. Só que o que eu quero que entre em você, que poderia ter visto tudo isso, que impressionante, pensou, vou ver isso de perto, foi ver de perto e acabou. Não teria visto mais nada. Se ele não tivesse seguido exatamente na direção que Deus estava dando. Está entendendo o que eu quero dizer? Nós podemos ouvir coisas impressionantes, ver coisas impressionantes, mas se não formos capazes de seguir exatamente na direção que Deus tem dado a nós, talvez vemos uma coisa impressionante e não vemos mais nada. E é isso que Deus está dizendo. É importante que isso entre dentro de você. Quantas pessoas que ela até consegue dar um testemunho de algo especial que viveu. E depois não dá mais. Porque não é uma coisa impressionante simplesmente. Não é um sobrenatural que você quer. Nós queremos viver, né? E é isso que Deus nos proporciona. Sobrenatural em cima de sobrenatural. Coisas impressionantes atrás de coisas impressionantes. E quando achamos que já vimos tudo, ainda somos surpreendidos com coisas mais impressionantes. Amém? Que isso entre em você. Que isso entre profundamente. Porque lindo, maravilhoso. Meu Deus, que impressionante. Vou ver isso de perto. Ponto, acabou. Viu? Achou? Deus fala, dá a direção, mas ele não seria capaz de colocar isso em prática. De seguir na direção que Deus estava dando. Amém, pessoal? Entenda isso, por favor. Entenda isso. A fé é ativa, não é passiva. A fé é ativa, não é passiva. Fé passiva é fé morta. Fé sem ação é morta. A fé é ativa. E essa fé tem que nos impulsionar sempre. Sair de um lado e ir para o outro lado. Sair, perseverar. Olha, nós vivemos a bondade do Senhor em 2018. Existem aquelas pessoas que dizem assim, meu Deus, será que eu posso viver algo tão bom quanto eu vivi em 2017, 2018? Querido, cada vez mais, depende da sua fé. Cada vez melhor, cada vez com experiências, um ano mais impressionante que o outro. Um ano mais especial com o outro. Mas o que vai determinar isso? A sua fé. A sua capacidade de seguir na direção. Porque aqui Deus se revelou a ele, mas Deus já deu a direção que ele deveria fazer. Amém? E é a capacidade de seguir na direção que Deus estava dando. É que fez com que ele vivesse coisas ainda mais impressionantes.
que ele experimentasse ainda coisas maiores. Porque isso aqui foi coisas pequenas, perto da abertura do Mar Vermelho, por exemplo. Não é verdade? Isso aqui foi coisa pequena, em vista da abertura do Mar Vermelho, a coluna de nuvem em cima, de fogo, extrair água da rocha, e tantas outras experiências sobrenaturais que ele viveu, que ele experimentou, devido à capacidade de seguir na direção de Deus. Porque aqui ele viu algo impressionante, mas esse algo impressionante era só o começo. Veio a voz de Deus, falando da sarça e dando a direção do que ele deveria fazer. E ele foi, e ele fez. Mesmo com medo, mesmo assustado, mesmo achando que não era capaz, mas ele foi. E Deus foi com ele. Deus o abençoou. Amém? Eu quero que você fique em pé, pega o teu propósito. Feche os seus olhos, por favor. Duas coisas é importante que você medite. Primeiro, não leve Jacó para 2019. Ele queria a bênção para atravessar o rio. Ele queria a bênção para atravessar para o outro lado. Ele lutou pela bênção. E o Jacó ficou do lado de cá. O suplantador, o enganador, ficou do lado de cá. Ali ele foi abençoado e Deus mudou o nome dele e colocou o nome dele de Israel, campeão com Deus. Campeão. Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O Jacó ficou do lado de cá do rio. Certifique-se disso e trabalhe. E foi o ponto que Deus trabalhou tão forte nessa tarde. Deixa aqui o Jacó, o enganador, o mentiroso, o suplantador, o hipócrita, o indisciplinado, o falso, o desleal. Deixa aqui, porque senão nada muda. Só tende a piorar. É uma decisão que você toma. Vida você só tem essa. Só essa, você não pode brincar com ela. Um ano perdido é muito tempo para perder. São 365 dias perdidos. Que poderia ser 365 dias de avanço, de progresso, de crescimento, interno e externo. E a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar. Não estão. E Ele quer abençoar. Mas coloque isso dentro de você. Que o seu grau de consciência seja bastante profundo. Os frutos, pelos frutos conhecereis, o conhecereis, diz a palavra. E tem que produzir cada vez mais.
Não é produz um pouco, daqui a pouco não produz mais, produz esse ano, o ano que vem já não produz. Não. É produzindo, é avançando. Cada vez mais. Então, deixa aqui. Tome essa decisão. O Jacó não entra comigo. Porque todas as vezes, as 10 vezes que Deus permitiu que ele fosse enganado por Labão, Deus estava tirando o Jacó de dentro dele. Porque um dia ele enganou. E Deus não queria aquilo mais dentro dele. Ele foi enganado 10 vezes. E tudo aquilo era para eliminar de uma vez por todas o enganador, tirar de dentro dele. E que passasse a viver por fé, agir por fé, resolver por fé, conquistar por fé. E não de forma carnal, ilícita. Pense nisso. E tome essa decisão. Vai entrar do outro lado o Israel, o campeão de Deus. Vou vencer a mim, vou vencer os homens, vou vencer o diabo, vou lutar com Deus, pela bênção de Deus, e vou vencer. E tome outra decisão importante. O que adianta ver uma vez algo impressionante e nunca mais ver? E como é que você vai ver continuamente coisas impressionantes acontecendo na sua vida? É seguindo na direção que Deus tem para você. Aí você vai ser surpreendido. Um ano mais impressionante do que o outro. Um ano mais extraordinário do que o outro. Um ano mais glorioso do que o outro. Você não vai ver uma coisa impressionante. Você vai viver uma vida impressionante. Uma vida extraordinária. A vida que Deus tem para você. É o último jejum do ano. Tome essa decisão e faça isso hoje. Os frutos, por seus frutos o conhecereis, está dizendo o Senhor. Por seus frutos o conhecereis. Está na hora de um alto nível de consciência. Um alto nível de consciência. Preciso mudar, preciso me tornar uma pessoa mais comprometida, preciso me tornar uma pessoa mais disciplinada, preciso me tornar uma pessoa mais espiritual, dadas as respostas de fé que cada situação ela exige. Eu vou dar a resposta certa, a resposta de fé a cada situação. Eu não quero ver uma coisa impressionante, eu quero viver uma vida impressionante, uma vida extraordinária. Fala com Deus.